You would know you're another come down. Slept in late, put the song out late. Walk around. Shedint, obrigado. Fico feliz que esteja gostando de Ace. Não tenho certeza sobre Ana, Kurenai, Tsumi ou Karui, mas os outros que você nomeou estarão em um harém ou outro. Ako será uma mulher. Joki Kane, obrigado. Espero que gostem. Light Kira Yagami, ele não será emo. Você verá um pouco do seu lado divertido neste capítulo. Eu fiz de Mema o mais forte dos trigêmeos, então eu queria que ele tivesse alguns confrontos com Naruto. Eu quero que seja emocional e grandioso, então você precisa que ele sinta uma espécie de raiva de Naruto. Naruto Kushina, sim, eu sei o que você quer dizer. Eu queria mudar isso, e estou feliz que você esteja gostando. Ele vai, só tenha paciência comigo. Eu explico Mema um pouco neste capítulo, espero que ajude. Jiraiya será explicado no futuro, só dê um tempo. Eles não eram tão ruins. Era assim que Naruto os via. Os primeiros capítulos eram do ponto de vista de Naruto, então Ace nos mostrou o que a família de Naruto estava pensando. Então agora temos os dois lados da história. Nenhum entende completamente o outro lado, o que levará a um conflito mais tarde. Naruto fará sua merda conhecida pelo mundo. Solo e Osro, eles não serão os principais. Tenho um plano que explicarei no próximo capítulo. KC 4229. Fico feliz que esteja gostando tanto da história. Espero que continue a expressar sua opinião e me diga o que achou dos capítulos. Perseus 12. Está na hora deles verem o quanto eles se ferraram. Samusho. Fico feliz que você tenha gostado do capítulo. Eu queria tentar explicar tudo com que você estava preocupado, e parece que consegui. Capítulo 5. O primeiro passo à Vila Oculta da Folha foi abalada até o âmago pelo súbito aparecimento do filho mais velho do Hokage. Todos estavam falando sobre Naruto, espalhando rumores e verdades. Quando Naruto saía de seu apartamento, ele era constantemente observado, mas raramente abordado. Alguns civis confiantes tentaram falar com ele, mas todos tentaram agir como velhos amigos de Naruto. Tudo que fizeram foi irritar o loiro. Naruto e Ace passaram o primeiro dia em que voltaram comprando móveis. A cobertura no quartel dos Shinobi costumava ser ocupada pelo dono do prédio. Ele era um velho simpático que gostava de dar festas e ouvir os Shinobi falarem sobre suas missões. Ele faleceu alguns anos atrás, sem um herdeiro. O conselho oculto da Folha tomou posse do quartel, mas ninguém se mudou para a cobertura. Ace e Naruto não conseguiam entender o porquê. A cobertura ficava no 14 e 15 andares do quartel. Tinha 3 quartos e 2 banheiros, mas a parte mais atraente era a planta baixa aberta que tinha no primeiro andar. Havia uma cozinha considerável como uma área agradável que poderia ser usada como sala de jantar. A sala de estar ficava sob um loft. Ela se conectava bem à cozinha e à sala de jantar. As paredes eram pintadas de um bege sutil e o piso era de madeira marrom. Naruto escolheu alguns sofás de couro marrom para o quarto enquanto Ace escolheu algumas pinturas, armas e cortinas para cobrir as paredes e janelas. No final da sala de estar, cortinas azul marinho cobriam bem as janelas do chão ao teto. Algumas fotos do primeiro e segundo Hokage estavam penduradas na porta. Em algumas paredes, Ace havia colocado conjuntos de armas que se encaixavam perfeitamente. Naruto colocou algumas pinturas no resto das áreas em branco, e elas tornaram a cobertura bastante acolhedora. Eles geralmente mantinham as cortinas abertas, exibindo uma bela vista da vila e dos grandes rostos de pedra ao longe. No andar de cima ficavam os quartos. Naruto ficava no quarto principal. Não era tão extravagante, Naruto não queria arrumar muita coisa. Ele tinha uma escrivaninha no canto ao lado de uma estante de livros. Na escrivaninha, havia algumas fotos dele e de Ace de suas viagens. Nas paredes, havia algumas pinturas que Naruto havia pegado enquanto viajavam pelo mundo. O quarto tinha uma varanda com uma pequena mesa e 2 cadeiras. Sua cama king size era muito melhor do que ele estava acostumado.
Asi disse a ele para ir com tudo na cama, fazendo algumas piadas sobre sexo ser mais agradável quando a cama é macia. Os outros 2 cômodos eram bem vazios. Eles tinham uma cama e uma cômoda, mas Asi não arrumou nada. Ele estaria viajando por enquanto e não queria ocupar mais espaço do que precisava. Em vez disso, ele levou um tempo arrumando a área do loft. A área do loft tinha cerca de 15 pés de largura e 20 pés de comprimento. Asi decidiu que queria colocar uma coleção de instrumentos lá. Naruto ficou surpreso quando Asi começou a teletransportar coisas aleatórias para a área do loft. Havia uma grande caixa preta que ficava em 4 pernas e tinha uma tampa rachada. Asi a chamou de piano. Havia outro pedaço de madeira oca com 6 cordas correndo por todo o comprimento. Asi chamou esta de guitarra. O próximo que Asi trouxe foi um instrumento de sopro que parecia um pouco com um cano quebrado. Aparentemente, era chamado de saxofone. Asi trouxe uma grande caixa preta com uma lateral que tinha muitos furos minúsculos. Naruto reconheceu isso como um alto-falante. Ele tinha ouvido Asi falar sobre eles em algumas ocasiões. A última coisa que Asi trouxe, Naruto reconheceu. Era uma bateria que Asi havia trazido antes. Naruto já tinha ouvido Asi cantar e tocar outros instrumentos antes. Ele sempre amou como Asi parecia em paz quando estava se apresentando. Asi geralmente era calmo, mas depois de um tempo Naruto começou a notar o hábito de cautela de Asi. Ele sempre olhava por cima do ombro, como se houvesse algo seguindo. Quando Asi estava cantando ou tocando instrumentos, ele alcançava paz genuína. Naquela noite, Naruto sentou-se com Asi por horas enquanto ele tocava todos os instrumentos que ele montava. Depois que Naruto e Asi montaram a pentose, eles decidiram fazer amizade com seus vizinhos. Asi colocou placas em cada andar informando a todos que eles estavam organizando uma festa de inauguração da casa e que todos no prédio estavam convidados. A notícia sobre a festa se espalhou como uma praga. A maioria estava interessada no misterioso filho do Hokage e seu amigo, mas eles queriam ser educados, então eles pegaram presentes como um gesto de boa fé. No final do dia, a maioria dos shinobi na vila estava falando sobre a festa. Muitos dos herdeiros do clã planejavam aparecer. Hinata Hyuga se lembrava de Naruto de quando eles eram pequenos. Ela nunca falava com ele, muitos não falavam, mas ela sempre o observava de longe. Ela foi até sua melhor amiga, Narumi, para perguntar sobre a festa. Para a surpresa de Hinata, Naruto aparentemente tinha ido lá mais cedo naquele dia para convidar Narumi pessoalmente. Hinata não via sua amiga mais feliz há muito tempo. Ela estava feliz por Narumi. Kiba Inuzuka planejou fazer uma aparição até falar com Menma. Aparentemente, Naruto convidou Narumi, mas não o resto da família. Menma não conseguiu convencer Narumi a não ir e estava de mau humor. Kiba decidiu ficar, Menma não era uma boa pessoa para irritar. Shikamaru Inara estava sendo arrastado para a festa por seus eventuais companheiros de equipe, Ino Yamanaka e Shoji Akamishi. Embora Shikamaru agisse como se não quisesse ir, Naruto havia despertado seu interesse, assim como o que o acompanhava. O herdeiro Nara não demorou muito para ser convencido. O último grupo de Genin que planejou passar por lá foi o time Gai. Neji foi contra a ideia na maior parte do tempo, mas eventualmente seus companheiros de equipe Tenten e Liu cansaram o suficiente para que ele cedesse. Apartamento de Naruto e Asi. Naruto estava com Asi, encostado no bar e olhando para a multidão de shinobi conversando, rindo e dançando na sala de estar. Asi tinha colocado uma playlist de músicas que Naruto nunca tinha ouvido antes, mas os presentes pareciam gostar, então ele não se importou. Eles ficaram um pouco surpresos com a quantidade de pessoas que apareceram. O lugar deles podia comportar cerca de 90 pessoas e não parecer lotado, mas esse grupo estava forçando esse número. Enquanto olhavam ao redor, eles não conseguiram deixar de sorrir para os shinobi se divertindo. Eles aparentemente não conseguem fazer isso com tanta frequência, Asi mencionou enquanto observava um grupo de colegas da academia relembrando os velhos tempos uns com os outros. Naruto deu a ele um pequeno sorriso enquanto pensavam sobre a noite.
Naruto e Asi estavam sendo os anfitriões por cerca de 3 horas agora. Eles fizeram de tudo para a festa, chamando Ichiraku Ramen e Yakinikuke para atender o evento. Eles também saíram e quase esvaziaram uma loja de bebidas enquanto se preparavam para a noite. Eles se revezaram para trabalhar com a multidão no começo. Asi ficava principalmente atrás do bar agora, misturando bebidas e conversando com qualquer um que conhecesse. Mais do que algumas Kunoshi tentaram dar em cima dele durante a noite. Uma estava sendo um pouco mais persistente do que as outras. Anko Mitarashi, Ano Novo. Anko morava alguns andares abaixo deles, mas pareceu gostar de Asi quase imediatamente. Ela pegou uma bebida dele assim que entrou, e estava até ignorando outros caras que estavam dando em cima dela em favor de Asi. Asi viu isso como um jogo. Ele não reconheceu a aparência dela, mas reconheceu sua aura. Ela estava presente durante o encontro dele e de Naruto com a antiga família de Naruto. Não demorou muito para Asi perceber que ela foi designada para ficar de olho nele. No entanto, seus flertes constantes e insinuações sexuais eram divertidos para Asi. Asi sentiu alguém lhe dar um tapinha no ombro. Ele se virou para ver a garota em quem estava pensando. Ela estava vestida com seu traje habitual. Seu sobretudo estava aberto na frente, revelando sua camiseta de malha. Sua saia caqui a mantinha coberta, mal. Ela tinha o cabelo em seu rabo de cavalo alto de sempre, dando ao seu cabelo roxo espetado algum tipo de ordem. Ela também estava com seu protetor de testa. Anko ficou levemente corada por causa do fluxo de bebidas que Asi preparou para ela. Ela olhou para Asi e não conseguiu evitar lamber os lábios. Ela pode estar em uma missão, mas isso não significa que ela não possa se divertir um pouco. Asi estava usando calças caqui com sapatos informais de couro, Spears. Em seu torso, havia uma camisa social azul marinho que lhe caía bem. Ele tinha as mangas arregaçadas até o cotovelo e um bom terço da camisa aberta. A boca de Anko encheu d'água ao ver o peito mal exposto de Asi. Assim como seu rosto, seu peito estava desprovido de qualquer excesso de peso e até tinha algumas cicatrizes, pelo que ela podia dizer. As cicatrizes pareciam apenas aumentar seu apelo sexual. Anko não tinha ficado com muitos caras, era preciso muito para interessá-la. Mesmo se você conseguisse chamar a atenção dela, era ainda mais difícil mantê-la. Ela era muito do tipo pegue o que quiser, e agora ela queria Asi. Ela imaginou que se aproximar dele ajudaria com sua missão, e não era como se ela estivesse procurando sair com ele. Só um pouco de diversão. Anko amava o joguinho que Asi estava jogando. Ele usava sagacidade, sarcasmo ou piadas para mantê-la alerta, e quando ela flertava com ele, ele fazia o mesmo. Ela sabia que venceria esse jogo. Ela sempre vencia. Então, ela olhou em um tom sensual. Como é que você está aqui há alguns dias e nós acabamos de nos conhecer, Asi-kun? O tom de Anko por si só foi o suficiente para perturbar Naruto, que não conseguiu deixar de admirar a mulher mais velha. Ela tinha 22 anos e tinha o corpo de uma deusa. Ela tinha um sutiã tamanho 36, de que era ostentado por seu traje. Sua saia parecia estar gritando por ajuda enquanto se esticava para cobrir sua bunda bonita e tonificada. A coisa mais sexual sobre ela era seu sorriso. Era um sorriso que prometia grande prazer se você jogasse suas cartas direito. Eu sei, certo, começou Asi, virando-se para encarar Anko. Normalmente faço questão de conhecer mulheres bonitas em qualquer lugar que eu vá. As palavras de Asi foram tão suaves que Naruto quis largar sua bebida e aplaudir seu irmão. Você é um bom falador, não é? Disse Anko brincando. Asi abriu um sorriso igual ao de Anko. Ele se inclinou para frente, de modo que seus rostos ficaram a apenas alguns centímetros de distância. Só sou um pouco mais experiente do que as pobres almas que você costuma perturbar. Enquanto Asi se inclinava para frente, Anko conseguia ver bem abaixo de sua camisa rachada, tendo uma boa visão de seu abdômen perfeito. Sua boca não era a única a salivar com a visão. Viu algo que você gosta? Asi perguntou inocentemente, enquanto se levantava novamente, quebrando a linha de visão de Anko. Ele não deu a Anko a chance de responder enquanto recuava.
Se vocês me esperarem um momento, eu queria dizer algo enquanto todos estavam aqui. Assim então desapareceu na multidão de pessoas atrás dele. Anko soltou um rosnado baixo quando Ace reivindicou a vitória naquele round. Naruto observou Ace serpentear por entre o grupo de shinobi dançando. Mais do que alguns tentaram iniciar uma conversa com ele, ao que ele respondeu redirecionando-os para outro dançarino próximo. Naruto riu da eficácia de Ace em navegar pela multidão. Ace havia dito a ele que em algum momento daquela noite, a multidão ficaria assim. Eles tomariam algumas bebidas, começariam a conversar com algumas pessoas e, eventualmente, começariam a se divertir. Ace também disse que a música que ele tocava, embora estranha para eles, naturalmente os faria querer dançar. Junte isso às luzes que Ace havia instalado para dar ao apartamento uma vibração de clube, e você teria uma festa que viveria na infâmia entre as fileiras shinobi. Ace finalmente chegou à escada. Ele subiu alguns degraus e estendeu a mão para seu pulso. Ace abriu seu sorriso habitual enquanto olhava ao redor da multidão. Ele viu alguns dos herdeiros do clã presentes. Ino Yamanaka estava dançando ao lado com Shoji Pateta ao lado dela. Shikamaru estava com eles parecendo que poderia morrer de vergonha. Hinata e Uga tinha acabado de entrar com Narumi, e eles estavam indo até Naruto. Ele viu alguns Uchiha bêbados da força policial parados ao lado das duas crianças do chefe do clã. Itachi olhou para Ace com muita intriga respeitosa, enquanto sua irmãzinha Satsuki estava olhando fixamente para Ace. Ela era uma garota bem bonita. Ela tinha cerca de 5 pés e 6 polegadas de altura e estava usando um manto branco que se abria na frente e calças pretas normais. Ela tinha um busto bastante médio em 34B, mas seu rabo de cavalo preto bagunçado era de tirar o fôlego. Ace não podia negar sua beleza, mas pelos olhares que ela estava dando a Naruto a noite toda, ele podia dizer que seus interesses estavam em outro lugar. O time Gai estava na beira da sala de estar. Neji estava tentando o máximo não parecer estranho enquanto dançava, mas Lee estava em todo lugar, tratando a dança como um treino. Tenten estava dançando lindamente. Ela estava bem ciente do cenário e combinava perfeitamente com a batida da música. Ela finalmente percebeu Ace observando e lançou-lhe um sorriso amigável. Ah, preciso conhecê-la, pensou Ace enquanto sorria de volta para Tenten. Ele ligou sua pulseira e abaixou o volume da música, chamando a atenção de todos. Como estão todos, hoje à noite? Ace quase gritou para a multidão. Ele recebeu uma grande ovação em resposta. O sorriso de Ace se alargou enquanto ele soltava uma risada feliz. Ele notou que muitas das mulheres estavam corando enquanto observavam. Desculpe interromper, mas eu só queria agradecer a todos vocês por terem vindo hoje à noite. É bom conhecer todo mundo. Assim é ainda melhor quando todos nós podemos sair e nos divertir. Ace recebeu outra ovação em resposta. De qualquer forma, vou ficar quieto agora. Obrigado a todos por nos receberem no Eden Leaf. Essa alegria foi a mais alta. O sorriso de Ace cresceu enquanto ele aumentava o volume da música e a multidão voltava a dançar. Ace ficou de pé na escada por alguns minutos antes que alguém se aproximasse dele. Então, você é o mítico Ace de quem todos falam. Ace se virou para ver Tenten, Lee e Neji subindo as escadas. Ele abriu um sorriso ao responder, o único e único. Ele arrancou risadas de Lee e Tenten. Neji permaneceu estoico. Eu sou Tenten, ela disse apontando para si mesma. Esses são meus companheiros de equipe, Lee e Neji. Ace deu um leve aceno de cabeça em reconhecimento. O sorriso em seu rosto crescendo. Ouvi falar muito de você nos últimos dias, disse Tenten enquanto se aproximava de Ace, parando a cerca de 45 centímetros dele. Ouvi alguns rumores, afirmou Ace, alguns deles são um pouco lisonjeiros. Tenten soltou uma risadinha fofa ao ouvir isso. Bem, você pode culpá-los. Tenten disse, inclinando-se no corrimão ao lado de Ace. Eles olharam para a multidão por um momento. Quero dizer, do nada você aparece com o filho há muito perdido do Hokage. Sem mencionar que você parece ser bem próximo do Naruto. Ace olhou para Naruto que agora estava tendo o que parecia ser uma conversa agradável com Narumi e Hinata.
Asi notou que Hinata tinha um leve rubor no rosto enquanto falava com Naruto. Passamos muito tempo juntos na estrada, as palavras de Asi eram suaves, um pequeno sorriso se formando em seu rosto. Nós ajudamos um ao outro a superar algumas dificuldades, para dizer o mínimo. Tenten tinha um olhar confuso. Mas ela não queria bisbilhotar, então mudou de assunto. Eu vi você me observando enquanto eu dançava. Alguma razão em particular? Tenten agora tinha um sorriso brincalhão no rosto enquanto se aproximava um pouco mais de Asi. Às vezes é legal só admirar a beleza e esperar as coisas acontecerem. Tenten corou com as palavras de Asi. Ele deu uma olhada para ela. Eu diria que as coisas aconteceram muito bem. Asi e Naruto causaram uma impressão em muitos naquela noite. Eles acabaram com qualquer rumor que os pintasse de forma negativa. Asi e Naruto foram elogiados pela população shinobi por sua natureza divertida e suas personalidades acolhedoras. Eles estavam se acomodando na vila muito bem, e muitos os estavam recebendo bem. Narumi passou a noite da festa se encontrando com seu irmão. Ela ficou animada além das palavras quando ele foi ao complexo para convidá-la, mas ficou ainda mais feliz quando viu seu irmão conversando com outros shinobi e os conhecendo. Em vez de ser tratado como filho do Hokage, como ela, Menma e Mito frequentemente eram, ele foi aceito por quem ele era. Ele não agia diferente deles, e eles pareciam amá-lo por isso. Naruto aprendeu a aceitação com Asi. Ambos foram forçados a passar por dificuldades por causa de coisas que não conseguiam controlar. Quando Narumi perguntou a Naruto sobre Asi, a compaixão e lealdade com que Naruto falou a surpreenderam. Ela ouviu inúmeras histórias sobre Asi naquela noite. Nenhuma delas era sobre luta ou treinamento, mas sim sobre Asi como Naruto o via, um irmão mais velho protetor que sempre estava lá para ele. Quando Asi chegou para falar com Naruto, Narumi não conseguiu deixar de olhar para ele de uma forma diferente. Ela não conseguia falar com Asi ainda, mas ela definitivamente queria. Depois de ouvir Naruto explicar Asi, ela percebeu por que eles agiram daquela forma na reunião. Eles sabiam que não importava o quão ruim as coisas ficassem, não importava o quão contraditórias as probabilidades estivessem, eles estariam lá um para o outro. O pensamento disso deixou Narumi feliz, mas não tão feliz quanto quando ela viu Naruto e Hinata se dando bem enquanto conversavam sobre qualquer coisa que lhe viesse à mente. Ela sabia que Hinata tinha problemas para falar com as pessoas, mas essa hesitação parecia inexistente com Naruto. Ela também notou como sua amiga ficava facilmente nervosa com as ações de seu irmão e deixava seu olhar permanecer em Naruto. Narumi teria que perguntar a Hinata sobre isso mais tarde. Os dias seguintes à festa foram lentos e agradáveis. Assim Naruto passaram a maior parte dos dias dormindo. 2 dias antes das colocações do time Genin, Asi arrumou suas malas e se preparou para ir embora. Enquanto descia as escadas, ele avistou Naruto esperando por ele na mesa. Você realmente tem que ir embora. Naruto parecia triste, mas sua expressão permaneceu calma. Asi soltou um pequeno suspiro. Asi começou. Ele notou um menor estremecimento de Naruto com a confirmação de seu êxodo. Eu não vou deixar eles se estabelecerem aqui. Asi ficou ao lado de Naruto e colocou a mão em seu ombro. Estas são apenas as forças avançadas. Não podemos permitir que se estabeleçam. Tenho que mantê-los na defensiva. Sua vila não sobreviverá se eles partirem para o ataque. As palavras de Asi eram suaves, enquanto ele pensava no massacre que seus inimigos trouxeram. Naruto tinha ouvido as histórias de Asi. Ele sabia que Asi não estava exagerando. Se eles viessem, e Asi não estivesse pronto, muitas pessoas inocentes morreriam. Você disse que muitos deles viriam. Naruto olhou para Asi, a preocupação presente em seus olhos. O que acontece se você não conseguir derrotá-los? Asi deu um sorriso triste enquanto pensava em seu tempo com Naruto. Eu vou. Asi deu alguns passos em direção à porta. Tenho mais motivos para lutar agora do que nunca. Tenho algo a proteger, então não posso falhar. Naruto refletiu o sorriso de Asi, então se levantou e foi até a porta. Quando a abriram, viram Minato parado ali com 2 arquivos nas mãos. O Minato obviamente não estava pronto para falar com Naruto ainda.
Estava claro que ele estava tentando organizar seus pensamentos. O sorriso de Naruto o deixou imediatamente enquanto ele olhava para seu pai. Ele percebeu porque seu pai estava lá e estendeu a mão para pegar os arquivos. Minato os entregou para seu filho. Naruto assentiu e se virou para Ace. Tenha cuidado e mantenha esse temperamento sob controle. Ace sorriu para o loiro e o puxou para um abraço. Minato observou em silêncio. Farei o meu melhor, respondeu Ace, então falou mais baixo para que apenas Naruto pudesse ouvi-lo. Mostre a eles. O sorriso retornou a Naruto enquanto ele se afastava de Ace. Ace saiu e Naruto fechou a porta atrás dele. Minato desinflou com o ato, obviamente esperando ter uma palavra com seu filho. Bem, já que você não tem nada para fazer, pode me acompanhar até o portão, temos muito o que conversar. Mudança de cena. As ruas da Folha Oculta, Ace e Minato estavam andando pela rua, indo em direção à mesma saída pela qual Naruto e Ace chegaram. Então, você quer tentar consertar as coisas, hein? Ace foi direto como sempre. Sim, disse Minato, sei que não merecemos, mas pelo menos vale a pena tentar. Ace soltou um suspiro enquanto caminhava ao lado do pai de seu irmão mais novo. A ferida foi reaberta quando voltamos. Você e sua esposa foram tolos em pensar que ele estaria disposto a ouvir tão cedo. As palavras de Ace machucaram Minato. Embora ele não demonstrasse, ele estava de mau humor o tempo todo que voltamos. Tudo que ele conseguia falar eram as memórias de vocês, nenhuma delas muito boa. Minato desinflou um pouco com as palavras de Ace. Ele não conseguia pensar direito enquanto andava com Ace. Ele finalmente decidiu dizer a coisa que queria há algum tempo. Obrigado, disse Minato, quase num sussurro. É o mínimo que eu poderia fazer. As palavras de Ace eram suaves. Ele fez mais por mim do que ele poderia imaginar. Eu estava em um lugar escuro antes de conhecê-lo. Ele me tirou de lá. Minato olhou para Ace em choque. Ele não sabia o que Ace queria dizer com aquilo, mas definitivamente não esperava que Ace compartilhasse algo pessoal. Eu posso dizer que você tem boas intenções, não importa o quão tarde elas sejam. Ace olhou para Minato. Eu duvido que ele vá perdoar você, sua esposa ou Sanin. Naruto não pode simplesmente esquecer o que vocês fizeram com ele, nem deveriam esperar que ele esquecesse. Minato ficou um pouco triste com suas palavras. O homem ao lado dele era o que conhecia Naruto melhor. Se ele estava dizendo que Naruto nunca poderia perdoá-los, Minato não tinha razão para pensar o contrário. Mas ele não tem a mesma animosidade por seus filhos, disse Ace, fazendo os olhos de Minato se arregalarem enquanto seu olhar disparava em direção a Ace. Ele nunca quis machucar Narumi, e seus sentimentos por Mito e Menma não são exatamente hostis. O que é mais do que posso dizer sobre aqueles dois? Minato sabia que enquanto Narumi sempre sentia falta de Naruto, Mito e Menma se tornaram hostis em relação ao irmão mais velho. Fazia sentido para ele que Naruto não estivesse excessivamente bravo com os trigêmeos. Menma é o pior pelo que ouvi. Naruto sempre me disse que era um seguidor. Ele gostava de ser aceito e faria qualquer coisa para ser aceito. Ace olhou para frente, mesmo que fosse assediar ou falar mal do irmão. Minato lembrou-se de quando seus filhos eram pequenos. Menma pegava no pé de Naruto, mas sempre parecia que Naruto ignorava. Eu não acho que Menma quis dizer o que fez naquela época, e Naruto sabia disso. Ele só queria que as pessoas achassem que ele era legal. Pelo que eu posso dizer, ele até idolatrava Naruto quando eram mais jovens. Ace pensou no rosto de Menma quando viu Naruto. Aquele sentimento de traição de quando Naruto foi embora foi provavelmente o que o fez odiar Naruto. Minato pensou sobre o que Ace disse, e concordou. Acho interessante ouvir a história de ambos os lados. Minato permaneceu quieto. Eu ouvi o lado de Naruto sobre o que aconteceu entre vocês. Talvez um dia eu ouça o seu. Minato assentiu. Eu penso muito no que ele disse. Pelo que eu posso dizer no curto tempo que passei com você e sua família, você entende o que fez de errado e se sente culpado por isso. Ace parou no portão da vila e olhou para Minato. Isso não lhe dá direito ao perdão dele, mas há um lado positivo. Minato parecia desesperado pelas próximas palavras de Ace.
Seus filhos ainda têm uma chance com ele. Os olhos de Minato se arregalaram novamente. Mas você ouviu bater em Menma, e vamos deixar um Jinchuriki do 9 Caudas ter uma chance livre. Parece divertido para mim. Asi disse sarcasticamente. O que estou dizendo é que Mito e Menma ainda podem consertar as coisas com Naruto. Acho que um navio já partiu para vocês, mas, francamente, vocês deveriam estar felizes que vocês, crianças, ainda tenham uma chance. Asi se virou para sair da vila. Obrigado por tudo, disse Minato, curvando-se levemente, com lágrimas se formando em seus olhos. Se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Vou cobrar isso de você, disse Asi com um sorriso enquanto caminhava pelo caminho. Minato enxugou os olhos e pensou no que Asi disse. Não deixarei Menma e Mito desperdiçarem essa chance, pensou Minato. Pode ser tarde demais para nós, mas ficarei feliz se as crianças puderem ficar juntas novamente. Minato se virou e caminhou até seu escritório, com um pequeno sorriso no rosto. Salto temporal. 3 dias depois, campo de treinamento 7, Satsuki Uchiha estava sentada com Hinata e Uga embaixo de uma árvore, esperando por sua companheira de equipe Jonin Sensei. Ela estava usando trajes Uchiha azuis tradicionais com shorts cinza, mas tinha as mangas cortadas e seu cabelo preso em um rabo de cavalo. Ela estava com seu protetor de testa, assim como um olhar de grande frustração. Satsuki e Hinata estavam esperando por 2 horas por seu sensei, Kakashi Atake. Ele havia dito a elas que encontrariam seu terceiro companheiro de equipe hoje, mas ninguém tinha aparecido ainda. Sua paciência estava se esgotando quando ela ouviu alguém se aproximando. Satsuki se virou para ver Naruto Namikaze Uzumaki se aproximando, parecendo meio adormecido. Ele estava usando calças pretas com botas de combate pretas. Ele tinha uma camisa preta de musculação por baixo de uma capa preta. Ele tinha 2 espadas nas costas e carregava um longo cajado dourado. Seu cabelo desafiava a gravidade enquanto os espinhos loiros ficavam eretos. A última coisa que ele tinha era seu protetor de testa, que estava firmemente preso em volta de sua cabeça. Satsuki não conseguiu evitar curar com a visão. Ela estava brava com seu novo companheiro de equipe, claro, mas isso não mudava o fato de que ele parecia muito bem. Ela estava prestes a gritar com ele quando Hinata pulou do assento ao lado de Satsuki. Naruto-kun, o que você está fazendo aqui? Hinata parecia animada e nervosa enquanto se dirigia à loira. Era aqui que o time 7 deveria se encontrar, certo? As palavras de Naruto trouxeram um sorriso ao rosto de Hinata quando ela percebeu que Naruto era o último membro do time. Ah, essa é Satsuki Uchiha, ela também está no nosso time, disse Hinata, gesticulando para Satsuki. O Uchiha se aproximou com um olhar irritado no rosto. Onde você estava? Você deveria estar aqui há 2 horas. Satsuki chegou perto de Naruto, seus gritos não incomodaram o loiro. Vou assumir que você não conhece Kakashi, hein? Naruto disse com uma expressão impassível. Antes que Satsuki pudesse gritar com ele novamente, uma nuvem de fumaça saiu atrás deles e foi substituída pelo sensei de cabelos brancos. Sabe de uma coisa, Naruto-kun? Kakashi disse num tom suspeitamente doce. Ah, como você tem tendência a se perder no caminho da vida, Kakashi-san. Naruto se virou para o Jonin com um sorriso. Kakashi não conseguiu evitar sorrir sob sua máscara. Ele foi quem procurou Naruto todos aqueles anos, usando cães e seus próprios sentidos aprimorados para procurar em cada canto e fenda das nações elementais. Ele era afastado com frequência para fazer outras missões, mas sempre voltava a procurar. Ele sempre foi contra a forma como a família de Naruto o tratava, mas estava sempre ocupado demais para ir ver o garoto. Minato confiava em Kakashi mais do que em qualquer outro shinobi da Folha, então ele sempre lidava com negócios importantes em nome do Hokage. Quando Kakashi foi informado do retorno de Naruto e do desejo de ser um shinobi, Kakashi pessoalmente o solicitou. Kakashi estaria lá para Naruto dessa vez, suas outras responsabilidades que se danem. Minato aceitou o pedido de Kakashi e o juntou com a Hyuga e a Uchiha herdeira, esperando formar uma equipe poderosa capaz de enfrentar os exames Chunin em alguns meses.
Hinata tinha maestria sobre o punho gentil, chegando facilmente até 64 palmas. Ela era rival de sua prima em todos os sentidos da palavra, mas a garota era bastante tímida e não gostava de machucar as pessoas, o que a tornava fraca aos olhos de seu pai. Ela estava sob constante escrutínio de seu pai e dos anciões de seu clã, nenhum dos quais via Hinata de forma positiva. Ela tinha o respeito da família secundária e de muitos da família principal, mas aqueles que tomavam as decisões estavam insatisfeitos com ela. Satsuki era um pouco diferente. Ela vivia na sombra do irmão. Itachi era um prodígio que só acontece uma vez em uma geração. Ele foi o único aluno desde Kakashi a se formar mais cedo na academia. Ele se tornou Chunin aos 10 anos e atualmente é um capitão Anbu. Uma das mais jovens na história da Folha. Ela tinha algo a provar e uma ética de trabalho para corresponder a isso. Kakashi estava muito feliz com seu time. Ele os pressionaria o máximo que pudesse. Eles aguentariam. Ele os prepararia para as vidas difíceis que os aguardavam, e estaria lá para eles como seu sensei estava para ele. Kakashi olhou rapidamente para sua equipe e então falou. Minha primeira impressão de vocês, Kakashi fez uma pausa enquanto olhava para os adolescentes, é que vocês são chatos. Satsuki cerrou os dentes de raiva. Hinata parecia mais confusa do que qualquer outra coisa. Naruto estava cutucando sua orelha, prestando apenas metade da atenção. Kakashi decidiu que as apresentações teriam que esperar, ele queria testá-las agora. Ele tirou 2 sinos do bolso. É assim que isso vai acontecer. Mesmo tempo. Terra dos Demônios, Ace estava observando um grupo de legonianos descarregando uma nave em um campo abandonado. Ele notou equipamentos de perfuração, armas e sistemas de vigilância entre as coisas que os soldados estavam descarregando. Então, é aqui que eles querem estabelecer uma base. A nave que trouxe os legonianos era enorme, imagine um cruzador da aliança de Mass Effect. Ele observou centenas de soldados saírem, todos se reunindo em esquadrões. Havia 2.000 no total, eles estão todos usando armaduras pretas e semelhantes aos humanos de Mass Effect. 2.000 na vanguarda, quantos estão na força principal? Ace observou o céu por um momento e notou a menor das mudanças no céu. Há uma segunda nave flutuando por aí. Posso deixar qualquer uma delas escapar. Ambas as naves, nenhum sobrevivente. Ace esperou um momento de atacar, com um leve sorriso surgindo em seu rosto. Campo de treinamento 7, Naruto estava esperando pacientemente. Ele sabia qual era o propósito deste teste, mas queria testar a força de seu sensei. Ele deixou seus companheiros atacarem individualmente, sentindo o poder deles e fazendo anotações sobre o que eles poderiam melhorar. Naruto ficou um pouco impressionado com seus companheiros de equipe. Satsuki tinha um Sharingan totalmente amadurecido e um domínio decente sobre as naturezas de chakra de fogo e relâmpago. Ela só precisava melhorar um pouco sua resistência e era uma ameaça absoluta para lutar. Quando se tratava de Hinata, ela só precisava de alguns ataques à distância. Se você chegasse perto dela, ela fecharia seu sistema de chakra mais rápido do que você poderia reagir, mas se você fosse capaz de ficar fora do alcance dela, você poderia cutucá-la com ataques de ninjutsu até que tivesse uma abertura. Ambas as garotas eram muito rápidas. Kakashi estava usando seu Sharingan para ficar um passo à frente delas, mas Hinata também tinha uma força que chocou Naruto. Com sua manipulação perfeita de chakra, ela era capaz de aumentar seus músculos como Tsunade fez, então liberar grandes ou pequenas concentrações de chakra de suas mãos e pés. Kakashi também não era nada para se levar de ânimo leve. Naruto notou que tinha um Mangekyou Sharingan. Ele não tinha usado as chamas negras ou o Susanoo ainda, mas não precisava. Kakashi podia absorver completamente um ataque em uma dimensão separada com seu olho, então mandá-lo de volta para o atacante. Ele usou alguns destroços de seu ataque que teriam ferido gravemente Satsuki. Tendo um bom entendimento do poder de seu oponente, Naruto andou até a floresta ao redor do campo de treinamento. Ele rapidamente fez 2 clones de sombra e os enviou para pegar seus companheiros de equipe. Naruto então se virou para o leste, como se estivesse esperando algo. No borrão do aço, uma dúzia de kunai disparou do mato, todas elas miradas em Naruto.
Naruto fez um sinal de mão de cobra e uma parede de terra se ergueu do chão para protegê-lo. Todas as kunai afundaram na parede, então a parede desmoronou para revelar o Naruto ileso. Então, você pode usar Doton. Ei Naruto? Kakashi saiu de onde as kunai foram jogadas, com as mãos nos bolsos. Naruto abriu um sorriso. Parece que sim, Naruto disse, tentando agir chocado. Ele arrancou uma leve risada do golpe ninja. Seus companheiros de equipe já me enfrentaram, agora é a sua vez. Kakashi zombou. Eu já sei que devemos trabalhar em equipe, mas pensei que seria melhor tentar te atacar, já que eles fizeram isso. Naruto girou seu cajado um pouco na mão direita e então assumiu uma posição de luta. Kakashi soltou outra risada. Você tem certeza de que quer fazer isso? Kakashi disse enquanto também mudava para uma posição de luta. Se você conseguir fazer Satsuki e Hinata ouvirem você, então todos os três podem atacar juntos. Vocês têm uma chance muito maior de sucesso. Qual é a graça nisso? Naruto e Kakashi se entreolharam por alguns momentos, cada um desafiando o outro a atacar. Host, David Guetta, Snoop Dogg, Sveat. Kakashi correu para Naruto, uma kunai em cada mão. Ele fechou a distância entre eles em uma fração de segundo, cortando a kunai no loiro. Naruto respondeu inclinando-se para trás e caindo em uma ponte. Ele então pegou o Kakashi entre suas canelas e deu um salto mortal para trás, jogando seu sensei no chão. Algumas rachaduras apareceram ao redor de Kakashi quando ele atingiu o chão. Tanto Naruto quanto Kakashi se levantaram, Naruto um pouco mais rápido. Ele usou sua vantagem para balançar seu cajado verticalmente em Kakashi, que conseguiu bloquear o golpe por um momento, mas foi forçado a pular para trás quando a força do cajado de Naruto quebrou a kunai. Kakashi olhou para Naruto por um momento, questionando de onde vinha a força perversa. Decidindo testar algo, Kakashi passou por uma série de sinais de mão. Naruto bateu seu cajado no chão e fez o sinal do cavalo. Katon, Majestic Destroyer Flame. Naruto então abriu a boca para disparar uma enorme parede de fogo de 30 metros de comprimento e 15 metros de altura. Os olhos de Kakashi se arregalaram quando ele mudou seu plano. O jutsu de Naruto limpou uma parte da floresta, carbonizando completamente tudo em seu caminho. Ele olhou através da fumaça em busca de seu sensei, apenas para não ver ninguém. Ele respirou fundo e acalmou seu chakra, esperando sentir a menor perturbação na área ao seu redor. Os olhos de Naruto se abriram de repente enquanto ele olhava 45 graus para a direita e lançava seu cajado. O cajado perfurou o chão e ele ouviu o puff de um jutsu de substituição. Naruto então pulou para trás para evitar que Kakashi disparasse do chão tentando dar um uppercut nele. O loiro rapidamente sacou uma de suas facas e jogou direto em Kakashi, que ainda estava na superfície. Não vendo outra opção, Kakashi ativou seu Mangekyo, redirecionando a lâmina de volta para seu dono depois que ela passou por seu Kamui. Naruto pegou e embainhou a lâmina enquanto atacava seu sensei. Ele estava prestes a dar uma joelhada esmagadora de ossos no peito de Kakashi, quando o golpe ninja desapareceu em um flash branco. Naruto imediatamente se virou para ver Kakashi encostado em uma árvore, uma tri-prong kunai em sua mão. Então, ele te ensinou o Irashi? Naruto perguntou retoricamente. Kakashi não respondeu. Em vez disso, ele jogou dezenas de tri-prong kunai sobre a terra queimada e o que restava da floresta. Renda-se, Naruto. A voz de Kakashi era tão séria quanto um ataque cardíaco. Por quê? As coisas estão ficando boas. Um sorriso enorme apareceu no rosto de Naruto. Fim da hoste Terra dos Demônios. Ace estava atualmente no ar, descendo pelo céu noturno em direção à nave que estava pousando abaixo dele. Se ele acertasse corretamente, ele poderia detonar os depósitos de combustível e destruir a nave inteira. Ele sabia que os legonianos não poderiam pedir reforços se a nave tivesse partido, mas ele tinha que ter certeza de que a outra nave tinha partido antes de atacar. Ele esperou algumas horas até que a nave saísse em patrulha para fazer seu movimento. Ace pousou bem no motor do centro da nave, criando um vector abaixo dele no último momento para esmagar a nave como um inseto.
Uma explosão massiva sacudiu a terra enquanto todos os 2.000 soldados voltaram sua atenção para a nave. Da mistura de fogo e fumaça saiu Ace, com sua capa dourada balançando na brisa e um pequeno sorriso no rosto. O comandante foi o primeiro a reagir. Formações de batalha. Ele gritou, claramente tomado pelo pânico. Como um só, os legonianos largaram o que estavam fazendo e se prepararam para a luta. Ace continuou caminhando lentamente em direção aos soldados, com as mãos penduradas ao lado do corpo. Os soldados todos olhavam horrorizados enquanto seu alvo se aproximava. Todos estavam suando, alguns se mijando. Todos tinham ouvido as histórias da legião que havia escapado dos militares por anos. Ele era conhecido por sua crueldade e poder divino. Aquele homem agora estava diante deles, ansioso para acabar com suas vidas. Peço desculpas antecipadamente, meus amigos, disse Ace em um tom sinistro. Já faz um tempo que não tenho uma boa luta. Ost, Alwoth, mais uma chance. Quando Ace terminou de falar, um teleportador apareceu atrás dele, espada desembainhada, mirando bem na base do pescoço de Ace. Ace fez um rápido backflip, permitindo que o homem passasse por baixo dele sem causar danos. Ace os derrubou, batendo sua mão direita na base do crânio de seu agressor. Houve um momento em que todos o observaram sacudir o sangue de seu companheiro caído de sua mão em um movimento rápido. O caos se instalou. Imediatamente, 2 dúzias de teleportadores cercaram Ace, todos atacando de ângulos diferentes. Ace levantou as mãos até que elas estivessem totalmente estendidas para cada lado. Ele então lançou uma onda de poder telecinético, enviando todos os teleportadores voando. A força da onda era forte o suficiente para quebrar ossos, como os agressores descobriram. Ace então correu direto para a horda de soldados que se aproximavam. Ele deslizou sob o machado de um enorme regenerador e acertou um uppercut no Telekinetic que estava preparando um ataque. Ele quebrou o maxilar da mulher, então enquanto ela estava se lançando no ar, ele a chutou para a direita, matando-a imediatamente e fazendo seu cadáver cair por uma dúzia de soldados. Ace então girou para parar 2 espadas posicionadas em suas costas. Enquanto os 2 soldados passavam voando por ele de cada lado, ele agarrou suas cabeças e as bateu uma na outra, deixando nada mais do que uma bagunça de sangue e massa cinzenta. Ace então girou para a esquerda, acertando um chute no pescoço de um regenerador, quebrando seu pescoço e matando-o. Ace foi então cercado por uma dúzia de soldados, todos balançando espadas, machados ou martelos descontroladamente. Ace se abaixou, deslizou e pulou sobre uma enxurrada absoluta de ataques. Ele então enviou um pulso de aura através de seus pés. Ele se lançou no ar com um vector, então bateu suas mãos juntas. O chão respondeu estalando como uma armadilha para ursos. 2 paredes de 200 pés por 100 pés se chocaram, matando centenas que não conseguiram sair rápido o suficiente da armadilha. Ace olhou para os 1.400 soldados restantes, todos olhando para ele. Ele golpeou sua mão direita, convocando seu cajado, então disparou um enorme jato de fogo para o céu. Julgamento de Prometeu, Ace murmurou enquanto o céu ficava laranja. De repente, centenas de bolas de fogo do tamanho de pedras caíram sobre as forças restantes. Centenas foram esmagadas pelas bolas de fogo que caíam, outras foram queimadas vivas enquanto o fogo se espalhava. Os Kinetics tentaram levantar uma barreira de pedra, mas Ace já estava um passo à frente deles. Quando terminaram de construir seu enorme domo, Ace se teletransportou para dentro dele. Seus olhos dourados ardentes eram a única fonte de luz na sala. O som das bolas de fogo batendo no domo fez pouco para abafar o grito de guerra que os soldados restantes soltaram enquanto Ace desembainhava suas espadas. Ace teletransportou-se para seu primeiro alvo, cortando-o ao meio horizontalmente, então a mulher à sua direita diagonalmente. Seus olhos mudaram para sua forma Oculus enquanto ele se teletransportava novamente. Desta vez aparecendo na frente de 5 homens aterrorizados. Ele cortou com sua espada direita, cortando suas gargantas ou mandíbulas mais rápido do que eles conseguiam reagir, e então virou um chicote de pedra sendo usado por um telecinético.
O som de teletransporte e gritos de agonia eram as únicas coisas que podiam ser ouvidas enquanto Ace sistematicamente massacrava todos. Apenas um punhado podia senti-lo, mas seus gritos eram abafados pelos lamentos dos moribundos. À medida que seus números diminuíam, os soldados restantes podiam ouvir o sangue de seus companheiros espirrando enquanto eles pisavam. O comandante, o regenerador chamado Josh Maxson, de repente sentiu uma mão agarrar seu rosto. Ele foi então impulsionado pelo ar, até que ele bateu na parede do domo, quebrando todos em seu torso. Maxson se debateu impotente, enquanto seu corpo tentava desesperadamente se recompor. Logo ele ouviu passos vindos do buraco no domo. Fim, Ace caminhou calmamente em direção a Maxson, seu manto dourado quase todo vermelho com o sangue dos subordinados de Maxson. Eu sempre tive pena das equipes avançadas, disse Ace enquanto limpava um pouco de sangue do rosto. Aqueles que te enviam sabem que, se eu te encontrar, você estará morto, mas mesmo assim eles te enviam. Ace se virou para olhar o buraco na lateral do grande domo. Sangue agora pingava dele, um lembrete sutil do massacre que aconteceu há poucos momentos. 2000 tiveram que morrer, porque eles queriam possivelmente me pegar de surpresa. Ace alcançou o comandante caído e se agachou para encará-lo. Quão pouco os generais valorizam as vidas de você e de seus homens. Ace zombou de Maxson, cujo rosto se contorceu em raiva. Ele tentou alcançar e agarrar Ace, mas mais rápido do que ele conseguia compreender, Ace sacou uma faca e cortou a mão de Maxson. Maxson soltou um rugido de dor, mas Ace não se abalou. Veja bem, Maxson, começou Ace, estou farto de você e seus comandantes acharem que podem simplesmente vir atrás de mim e destruir qualquer coisa que esteja no caminho deles. Ace enfiou a faca no estômago de Maxson, cortando sua espinha e interrompendo o poder regenerativo do comandante. Os olhos de Maxson começaram a escurecer, sua vida estava se esvaindo. O único problema é que aqueles velhos merdas simplesmente não vão entender a dica. Ace virou a cabeça e lançou uma corrente preta da palma da mão esquerda. A corrente voou por um tempo antes de se dividir em 7. As correntes de repente se enrolaram em algo invisível. O segundo navio que Ace havia notado antes foi pego nas correntes de Ace. Ace começou a reunir aura em sua palma direita. A energia girou rapidamente, formando o formato de um diamante. Então, até que eles façam isso, Ace olhou por cima do ombro para o comandante moribundo. Eu vou matar cada pessoa que eles mandarem para mim. Ace fechou a palma da mão, absorvendo toda a aura coletada no centro da palma. Então calmamente levantou a palma da mão, apontando-a para a nave que lutava para se libertar de suas correntes. Ace então liberou o poder acumulado em um cone dourado de energia diferente de tudo que Maxson já tinha visto. O cone atingiu a nave capturada, apagando completamente uma seção de 50 pés do centro da nave. Tudo com que a aura entrou em contato foi vaporizado. O feixe deve ter continuado por quilômetros. Maxson não conseguiu deixar de ficar impressionado com a visão. Os restos da nave caíram no chão quando Ace dispersou as correntes e começou a passar pelo comandante. Você sabe que as histórias não lhe fazem justiça, disse Maxson, cuspindo grandes quantidades de sangue. Você é muito mais poderoso do que eu imaginava. Ace fingiu bajulação e cobriu o rosto. Que gentileza sua dizer isso, o tom inocente de Ace. Adeus, Maxson. Ace teletransportou-se para longe enquanto Maxson observava os motores e células de combustível da nave despencarem no chão. Quando atingiram, uma explosão de proporções épicas apagou quaisquer vestígios de uma batalha. Em vez disso, uma cratera com mais de 1.200 pés de profundidade e 1 milha de diâmetro marcou a Terra. Ace estava em uma montanha à distância, observando a destruição. Sua vez, Liv,